Houve um tempo em que o mundo financeiro se maravilhava com a genialidade de Charles Ponzi, o homem que estava no comando de um dos investimentos empresariais mais bem-sucedidos da América. Ele tinha milhões de dólares à sua disposição e multidões de pessoas alinhadas literalmente implorando para que ele pegasse o dinheiro deles. Mal sabiam todos que o negócio de Ponzi foi construído sobre nada além de mentiras. A coisa toda foi uma farsa escandalosa, que transformou Ponzi em um homem muito rico, mas arruinou a vida de milhares de pessoas inocentes. O engano de Ponzi foi tão chocante e infame que mesmo agora, 100 anos depois, o golpe ainda compartilha seu nome. O esquema Ponzi. Este vídeo é a verdade não contada do homem por trás. O golpe e como ganhar milhões de dólares com nada além de mentiras. Capítulo 1. Vivendo além de suas posses. Nasceu na Itália em 3 de março de 1882. Seu pai era um carteiro trabalhador e no geral sua família estava financeiramente confortável, mas costumava ser muito mais do que isso. Os avós e bisavós de Ponzi foram todos empresários de sucesso, comerciantes e funcionários públicos. O rebaixamento para a classe trabalhadora afetou muito Ponzi desde tenra idade e o tornou amargo e ressentido. Ele se perguntou por que ele tinha que sofrer por fortunas decadentes de sua família. Por que ele não poderia ter nascido rico e desfrutar de uma vida de lazer sem ter que se preocupar com trabalho ou dinheiro? Quando adolescente, Ponzi herdou uma modesta soma de dinheiro após a morte de seu pai. Ele o usou para se matricular na faculdade, já que sua mãe queria que ele fosse para uma faculdade de prestígio para obter uma educação. Mas Ponzi tinha outros planos. Em vez de estudar e ir às aulas, ele decidiu gastar suas economias vestindo-se na última moda e comendo nos restaurantes mais chiques, restaurantes da cidade. Então, à noite, talvez o teatro, ou a ópera, ou algum jogo de azar no cassino com seus amigos ricos. Nada era muito extravagante ou muito caro para ele. Ponzi gostava de fingir que era como seus amigos ricos e que tinha dinheiro infinito, mas era uma ilusão, e um dia tudo desabou ao seu redor. O dinheiro da herança finalmente acabou. E como seus estudos haviam sido completamente negligenciados, ele não tinha chance de se formar. Seu tio ofereceu-lhe trabalho como escriturário, mas a ideia de encontrar um emprego da segunda a sexta repulsou Ponzi, que se considerava bom demais para serviços normais. Ele sentiu que só tinha uma escolha: viajar para a América e ficar rico lá. Capítulo 2. Uma chamada para despertar. Em 1903, Ponzi chegou a Boston a bordo do SS Vancouver. Ele sentiu uma profunda vergonha em seu coração, que ele decepcionou sua mãe e acreditou que a única maneira de se redimir era para voltar para a Itália como um homem rico. O único problema era que ele não tinha ideia de como fazer isso. A América provou ser uma verificação da realidade muito necessária para o jovem Ponzi. Não havia mais dinheiro da herança e nenhum parente para salvá-lo de problemas. Tão desagradável quanto ele achou o trabalho físico, ele não tinha escolha: se queria comer, precisava trabalhar. Ponzi passou o próximo alguns anos subindo e descendo a costa leste, de Nova York à Flórida. Trabalhou como pintor de cartazes, um garçom, um balconista, um lavador de pratos, um operário de fábrica, um vendedor de seguros e um reparador de máquinas de costura. Nenhum dos trabalhos durou muito. Ponzi saía porque odiava o trabalho ou era demitido porque tentou enganar os clientes. Isso muitas vezes significava que ele recorria a roubar ou implorar por restos de comida e dormir em parques. Estava muito longe de seus dias despreocupados como um grande apostador em Roma, e mesmo quando Ponzi conseguiu juntar um pouco de dinheiro, ele inevitavelmente gastaria tudo em uma grande noite fora ou em um fim de semana de férias para se lembrar dos bons velhos tempos. Em 1907, Ponzi viajou para Montreal, esperando que o Canadá fosse mais acolhedor e lucrativo. E a princípio as coisas estavam melhorando para ele. Ele encontrou trabalho como balconista em um banco que atendia principalmente imigrantes italianos chamado Banco Zarossi. Era o mesmo tipo de trabalho que Ponzi recusou em Roma porque se considerava bom demais para isso, mas era surpreendente como alguns anos nas ruas trabalhando por um salário mínimo podem mudar sua perspectiva. Infelizmente para Ponzi, seu novo emprego não durou muito porque seu chefe era um vigarista. Zarossi estava usando uma velha fraude conhecida como roubar Pedro para pagar Paulo. Em outras palavras, ele estava usando o dinheiro de seus clientes mais novos para pagar os antigos. Isso permitiu que Zarossi oferecesse 6% taxas de juros em todos os depósitos, que era o dobro da taxa média. Porém, seus clientes começaram ficando desconfiados quando seus parentes em casa reclamaram que não estavam recebendo o dinheiro que o banco deveria enviar.
Em meados de 1908, as autoridades começaram a investigar o banco em busca de peculato, momento em que Zarossi encheu uma mala com todo o dinheiro que pôde carregar e fugiu para o México, deixando seus funcionários e sua família para lidar com as consequências de seu golpe. Não querendo ser o culpado, Ponzi pretendia viajar de volta para os Estados Unidos para que ele não tivesse que se envolver na investigação e nas consequências do golpe de Zarossi, para que ele não tivesse que começar do zero novamente. Ele pensou que se daria um pequeno presente de despedida falsificando um cheque de um dos clientes de seu banco, uma empresa de transporte chamada Canadian Vareusing Company. Ponzi roubou um espaço em branco cheque do talão de cheques do gerente e o preencheu no valor de $423,58. Um crível e insuspeito quantia, pensou Ponzi, mas assim que tentou descontar o cheque fraudulento, o caixa do banco localizou facilmente a assinatura falsa e alertou a polícia. Ponzi pegou 3 anos de prisão em Centro Penitenciária Vicente de Paulo. Mas claro, este foi apenas o começo dos crimes de Ponzi. Capítulo 3. De volta à América. Ponzi foi libertado em liberdade condicional depois de 2 anos e imediatamente fez planos para viajar para os Estados Unidos novamente, mas ele não foi sozinho. Em vez disso, levou consigo 5 imigrantes italianos, todos frescos fora do barco sem nenhum documento adequado, pois havia sido pago para contrabandear esses homens para a América. Ponzi imaginou que isso lhe daria um bom dia de pagamento rápido, agora que ele era um homem livre novamente. No entanto, ele foi pego e foi preso mais uma vez. Ainda assim, Ponzi esperava que se ele se declarasse culpado, o juiz pegaria leve com ele e o libertaria com uma pequena multa. Mas assim que o juiz bateu o martelo e proferiu a sentença, o coração de Ponzi afundou. Ele recebeu outros 2 anos em uma prisão federal em Atlanta. Depois de ser libertado da prisão pela segunda vez, Ponzi não tinha certeza de seu próximo movimento. Ele tinha vindo com todos esses planos diferentes para ficar ricos na prisão, mas todos exigiam dinheiro e Ponzi não tinha um tostão. Portanto, com pouca escolha, ele vagou de estado em estado novamente, trabalhando em qualquer biscate que surgisse em seu caminho. Por fim, ele encontrou uma posição decente como balconista em uma empresa de importação e exportação chamada J.R. Pulley Company em Boston. Então, depois de uma década e meia na América do Norte, ele acabou no mesmo lugar onde começou. A vida em Boston foi decididamente melhor para Ponzi na segunda vez. Ele era bom em seu trabalho para variar e foi promovido por isso. Não apenas isso, mas Ponzi conheceu Rose Gnecco, de 21 anos, e imediatamente se apaixonou por ela. A primeira vez que eles falaram, Ponzi estava tão nervoso que ele mal conseguia juntar 2 palavras. Felizmente para ele, o sentimento era mútuo, e os dois se casaram no início de 1918. Sua nova vida de casado deixou Ponzi feliz, mas também se sentia inadequado. Embora Rose se contentasse com uma vida simples, Ponzi tinha uma vida muito mais ambiciosa. Ele queria poder cobri-la com anéis de diamante, roupas elegantes e roupas caras. Obviamente, isso nunca aconteceria com o salário de um funcionário. Então, 6 meses depois após o casamento, Ponzi deixou seu emprego estável na J.R. Pulley e começou a procurar algo novo para fazer. Ele começou ingressando no negócio de venda de frutas por atacado de seu sogro. A empresa estava lutando e como Ponzi sempre se gabava para sua esposa de ser um gênio financeiro, isso era o tempo para ele mostrar a todos o que ele pode fazer. No entanto, Ponzi foi incapaz de salvar a falha de negócio e em vez disso faliu no final do ano. Sem se deixar abater por seu recente fracasso, Ponzi alugou um pequeno escritório para iniciar sua própria importação e exportação. Mas o mundo em geral não o notou. Ponzi não tinha experiência e os contatos para atrair qualquer negócio sério. No entanto, Ponzi se recusou a acreditar que ele era o problema, e pensou que talvez ele só precisasse anunciar mais seus serviços. Infelizmente, alguns cálculos rápidos o fizeram perceber que os custos estavam bem fora do alcance dele. Assim, o negócio de importação e exportação de Ponzi tornou-se outro empreendimento fracassado. O único lado positivo para Ponzi foi que esse fracasso já havia lhe dado sua próxima ideia. Quando Ponzi viu quanto dinheiro lhe custaria divulgar seus serviços, ele pensou que talvez devesse publicar sua própria revista comercial, para que outras empresas pagassem ele o mesmo tipo de taxas gigantes de publicidade. Ponzi não tinha experiência quando se tratava de publicação, mas em sua mente, isso já era uma ideia de negócio de $1 milhão. Ele chamaria seu revista O Guia do Trader e o enviaria gratuitamente para 100 mil empresas, dobrando o número de circulação a cada nova emissão.
De acordo com os cálculos de Ponzi, sua correspondência inicial custou cerca de $35.000, mas ele ganharia $80.000 em receita de publicidade, pois tinha certeza de que empresas fariam fila ao redor do quarteirão para divulgar seus serviços em sua revista. Certo do sucesso, Ponzi alugou um escritório muito maior e contratou 3 funcionários. E então ele começou a escrever e escrever e escrever para investidores e empresários sobre a possibilidade de se envolver com a primeira edição do Guia do Trader. Então a realidade desabou sobre Ponzi como uma tonelada de tijolos. Ninguém estava interessado. Ninguém se importava com sua pequena e obscura revista comercial e certamente não estavam dispostos a pagar suas taxas exorbitantes para aparecer nele. Então, quando Ponzi foi ao seu banco local para conseguir um empréstimo porque estava quase sem dinheiro, teve outra dura dose de realidade quando o presidente do banco recusou seu pedido na hora, dizendo que preferia fechar a conta de Ponzi do que emprestar a ele $1 único. Estas eram pílulas amargas para engolir para Ponzi e com pouca escolha, ele teve que demitir sua equipe e sublocar seu espaço de escritório para ganhar algum dinheiro. Mas seus sonhos e ambições permaneceram tão poderosos como sempre, e Ponzi esperava que sua próxima ideia seria aquela que o tornaria rico. Um dia, em agosto de 1919, Ponzi estava passando por sua correspondência quando viu uma carta da Espanha. Quando ele ainda pensava que o Guia do Trader se tornaria a próxima grande novidade na publicidade, Ponzi não se contentava em simplesmente fazer negócios na América. Ele imaginou que seu guia seria traduzido para francês, alemão, italiano, espanhol e português e que expandiria seus negócios para a Europa. E assim, ele havia contatado muitas empresas estrangeiras sobre a possibilidade de fazer negócios juntos, e parece que pelo menos um deles estava interessado. O autor espanhol da carta solicitou uma cópia do guia do comerciante e, para pagar a postagem, incluiu algo que Ponzi nunca tinha visto antes: um cupom de resposta internacional ou IRC. IRCS eram cupons pré-pagos que podiam ser comprados e trocados por selos postais em qualquer país membro da União Postal Universal. Eles eram comumente usados por pessoas que enviavam cartas internacionalmente para cobrir os custos de uma carta de retorno quando não esperavam que a outra pessoa pagasse a postagem. Mas para Ponzi, eles foram um raio de inspiração e estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Capítulo 4 – O esquema Ponzi. Anos antes, Ponzi havia aprendido sobre o conceito de arbitragem, a estratégia de comprar e vender um ativo em diferentes mercados para aproveitar a diferença de preço e lucrar. No caso dos IRCS, foram sempre trocados pelo mesmo valor postal independentemente do país, mas foram adquiridos a preços ligeiramente diferentes, dependendo das flutuações da moeda local. Então, em teoria, Ponzi poderia comprar um IRC na Itália, onde a lira havia sofrido um sério golpe após a guerra, e depois resgatá-la nos Estados Unidos por selos postais americanos, onde ele sabia que o valor do dólar seria um pouco mais alto. Ele iria então vender esses selos e obter um pequeno lucro. Então, escalando a operação para milhares até milhões de IRCS, ele estava olhando para algum dinheiro sério. Este era o novo plano de negócios de Ponzi e, no papel, parecia não apenas uma boa ideia, mas também perfeitamente legal. A arbitragem era uma tática de investimento que estava em uso há séculos. Então, em janeiro de 1920, Ponzi começou uma nova empresa para lidar com o que parecia ser seu empreendimento comercial mais promissor, e ele a chamou de Securities Exchange Company. Infelizmente para Ponzi, como muitas vezes antes, a realidade veio para esmagar suas esperanças e sonhos. A verdade é que os lucros da arbitragem de os IRCS eram tão pequenos que seriam completamente eliminados pelos custos de envio dos IRCS de um país para outro. Literalmente não havia IRCS suficientes em todo o mundo para sustentar o tipo de operação que Ponzi estava imaginando. E, no entanto, ele se recusou a abandonar essa ideia. Ponzi estava convencido de que este era o seu ganso de ouro, o seu bilhete de ida para a vida de riqueza e luxo que ele sempre sentiu que merecia. Assim, quando o negócio legítimo se mostrou insustentável, ele transformou sua ideia no infame esquema Ponzi que compartilha seu nome. Afinal, seu plano de arbitrar IRCS parecia muito bom. Então, embora na verdade não fosse bom, talvez ele pudesse convencer outras pessoas de que funcionaria e pegar seu dinheiro. Agora, em sua essência, o esquema Ponzi é semelhante à fraude clássica roubar Pedro para pagar Paulo, que Ponzi viu em primeira mão quando trabalhava para o Banco Zarossi. Trata-se de levar as pessoas a investir em uma oportunidade de negócio, prometendo-lhes grandes retornos, em um curto espaço de tempo com pouco ou nenhum risco. No entanto, seu dinheiro nunca é realmente investido.
Em vez de, o fraudador fica com a maior parte para si, enquanto dá parte do lucros a investidores anteriores. Quando esses primeiros investidores veem retornos tão grandes, a maioria deles concorda em reinvestir seus lucros de volta no negócio para ganhar ainda mais dinheiro, pensando que tudo parece estar funcionando como anunciado. Muitos deles até contam a outras pessoas sobre a oportunidade, pois acreditam que os ganhos são perfeitamente legítimos. Mas na realidade, o que está acontecendo é que os investidores anteriores estão sendo pagos com parte do dinheiro de novos investidores. É um sistema muito simples, mas eficaz, que se aproveita da ganância e da ingenuidade financeira das pessoas, mas requer um fluxo constante de novos fundos para manter o esquema funcionando. Assim que o fraudador não conseguir encontrar novos investidores suficientes para pagar os retornos de seus investidores mais velhos, o golpe geralmente desmorona. Embora o esquema tenha o nome de Ponzi, ele não foi o primeiro a fazê-lo. Um contador de Nova York chamado William Miller usou a mesma técnica para enganar os investidores em $1 milhão de 1899. E fora da América, uma atriz alemã chamada Adele Spitzeder pode ter operado o primeiro esquema Ponzi conhecido na história no início da década de 1870. No entanto, Ponzi levou a ideia a um nível totalmente novo. Capítulo 5. Altos e baixos usando seu sistema. Ponzi ofereceu aos investidores um retorno impressionante de 50% em 45 dias, ou um retorno de 100% em 90 dias. Ele alegou ter uma vasta rede de agentes em todo o mundo que compravam IRCS a granel e os despachavam para a América. Se pressionado para quaisquer detalhes sobre seu operação, Ponzi se recusava a divulgar qualquer informação, simplesmente alegando que não poderia compartilhar todos os detalhes de como exatamente funcionou, pois isso poderia ajudar sua concorrência. A maioria dos bancos, empresas e investidores sérios ficou longe do Ponzi. Eles sabiam quando algo era bom demais para ser verdade e, de fato, quase todo mundo que sabia uma ou duas coisas sobre finanças poderia dizer que era impossível para Ponzi cumprir suas promessas. Mas eles não eram aqueles que Ponzi alvejou. Ele queria as pessoas que costumavam ser como ele, com mais sonhos do que o bom senso, que sempre buscavam a melhor forma de enriquecer rapidamente. Isso significava que ele predava nas pessoas com muito pouca alfabetização financeira, muitas vezes pessoas que precisam desesperadamente de dinheiro rápido. Ponzi entendeu que seu verdadeiro talento não era lidar com finanças, mas lidar com pessoas. Ele sabia como vender seu negócio sem parecer muito ansioso ou agressivo, como se não fizesse diferença para ele receber o dinheiro deles ou não. Ponzi começou com as pessoas de seu bairro e conseguiu 18 delas para investir no primeiro mês. Uma vez todos eles receberam sua primeira rodada de lucros, a notícia começou a se espalhar rapidamente e logo milhares de pessoas começaram a se aglomerar nas ruas em frente ao escritório de Ponzi, desesperadas para investir em seu próprio dinheiro nesta oportunidade aparentemente infalível. Mês após mês, Ponzi ganhava cada vez mais clientes, arrecadando mais de $250 mil por dia no pico de sua operação. O Boston Post o saudou como um gênio financeiro, o que lhe deu ainda mais credibilidade e, portanto, mais investidores. Logo, Ponzi finalmente conseguiu viver a vida que sempre sonhou. Ele se mudou para uma mansão gigante, comprou um carro veloz, vestiu-se apenas com roupas caras, usava relógios de ouro e diamantes alfinetes e fazia luxuosas viagens de primeira classe. Foi o estilo de vida que Ponzi sempre sentiu que merecia, mas ele não conseguiu aproveitá-lo por muito tempo. No início do verão, menos de 6 meses depois que Ponzi lançou seu novo empreendimento, houve rumores de dúvidas sobre seu negócio. Inicialmente, todos estavam com medo de dizer qualquer coisa, já que Ponzi havia processado com sucesso um analista financeiro por calúnia que acusou Ponzi de mentir. Afinal, muitos investidores iniciais já haviam sido pagos, o que Ponzi disse que era prova de que tudo era legítimo. Mas então o Boston Post, o mesmo jornal que uma vez proclamou Ponzi um gênio, começou a investigar sua operação. Eles trouxeram Clarence Barron, presidente da Dow Jones e gerente do Wall Street Journal, que avistou o esquema óbvio. Por seus cálculos, Ponzi teria precisado comprar uns 160 milhões de IRCS e, no entanto, havia apenas 27 mil em circulação em todo o mundo. Em julho de 1920, o Post apresentou as conclusões de Barron na primeira página do jornal, condenando Ponzi como uma fraude e iniciando uma investigação sobre sua empresa. Mas as rodas de justiça mudam lentamente e Ponzi foi capaz de aliviar as preocupações dos funcionários do governo cooperando plenamente e até dizendo que deixaria de receber novos investimentos enquanto estivesse sob escrutínio.
Mas então Ponzi causou sua própria queda ao contratar William MC Masters como seu publicitário. Ao contrário de Ponzi, MC Masters era um homem honesto que logo percebeu que seu cliente era uma fraude. Mais tarde, ele disse: Ponzi é um idiota financeiro. Ele mal consegue somar. Ele senta com os pés na mesa fumando charutos caros em um porta-diamantes e falando besteiras completas sobre cupons postais. Com acesso aos registros de Ponzi, MC Masters coletou as evidências ele precisava e foi para o Boston Post, onde escreveu um prêmio Pulitzer exposição detalhando todos os segredos de Ponzi. Desta vez, o jogo estava realmente para cima e o esquema Ponzi entrou em colapso. Vários bancos tiveram de declarar falência, dezenas de milhares de pessoas perderam suas economias e o próprio Ponzi foi indiciado por 86 acusações de fraude postal. No entanto, o vigarista conseguiu fechar um acordo e se declarou culpado de apenas uma única acusação de fraude postal, recebendo apenas 5 anos de prisão federal, uma quantidade relativamente pequena, dada a enorme quantidade de dinheiro roubado e a grande quantidade de vidas que ele arruinou. Capítulo 6. O sonho acabou. Ponzi foi libertado após 3 anos e meio de prisão, e desta vez, ele finalmente mudou o homem e pronto para fazer algum bem no mundo. Estou brincando, ele literalmente tentou um novo golpe imediatamente após ser liberado. Ponzi sabia que o governo queria para deportá-lo para a Itália ou prendê-lo novamente sob a acusação de furto, então ele fugiu para a Flórida, onde planejava essencialmente repetir o golpe Ponzi novamente. Ele abriu uma nova empresa, a Sharpon Land Syndicate, e procurou pessoas para investir em propriedade em torno de Jacksonville. Ele ofereceu ganhos ainda maiores do que antes, dizendo que poderia dar às pessoas um retorno de 200% em apenas 60 dias. O único problema era que a propriedade que ele estava vendendo era um pântano sem valor. Desta vez, porém, não houve compradores. A fraude de Ponzi logo foi exposta e ele arriscou ser enviado para Massachusetts, onde uma longa sentença o esperava. Não querendo voltar para a prisão mais uma vez, Ponzi mudou de visual e tentou viajar para a Itália como marinheiro a bordo de um cargueiro. No entanto, ele foi reconhecido e preso em Nova Orleans. Ponzi era agora um homem desesperado. Ele escreveu ao presidente Calvin Coolidge pedindo misericórdia. Ele até apelou para Mussolini para intervir em seu nome, mas é claro, ninguém ouviu. Era o fim da linha para ele. Ponzi cumpriu mais 7 anos de prisão, e o homem que saiu não era o mesmo que entrou. Ponzi era uma bagunça quebrada que havia perdido todo o charme e a confiança que antes o tornavam tão rico. Enquanto ele enfrentava a deportação para a Itália, sua esposa optou por ficar na América e se divorciou dele. Ponzi passou o resto de seus anos na pobreza, com apenas lembranças para confortar ele dos tempos em que ele tinha tudo. Foi parar no Rio de Janeiro, onde ele morreu em 1949 em um hospital de caridade e foi enterrado em um túmulo de indigente, encerrando assim um dos contos mais notórios da história da miséria e a riqueza. No entanto, em termos de quantidade de dinheiro que Ponzi enganou as pessoas, ele realmente não é um dos maiores fraudadores financeiros. Se você quer saber sobre o cara que roubou bilhões de dólares, e depois festejou com celebridades como Leonardo DiCaprio, e fez o Lobo de Wall Street com o dinheiro roubado, se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no botão do sino para notificá-lo.